Oi gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bom, a receita que eu trago pra você essa semana é uma receita de bolo. Eu até tento não fazer receita de bolos, mas como eu amo e todo mundo gosta também, resolvi gravar essa receita de bolo de leite condensado. Eu nunca tinha feito essa receita, testei em casa, gostei muito, todo mundo que comeu gostou, eu tenho certeza, né, que você também vai gostar. Aproveito também esse vídeo para dizer a você que se você se interessar por algum produto, algum utensílio de cozinha que eu uso aqui nos meus vídeos, você pode dar uma olhadinha aqui embaixo na minha wishlist no Amazon, o link tá aqui embaixo, e você também pode comprar. Bom, então é isso, vamos dar uma olhadinha na receita? Gente, então o primeiro passo dessa receita é pré-aquecer o seu forno a 180 graus e você também já vai untar e enfarinhar uma forma. Os ingredientes para essa receita são uma lata ou uma caixinha de leite condensado. Daí você vai usar aquela mesma caixinha ou aquela mesma lata para medir uma latinha daquela de leite de vaca, 2 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, meia xícara de açúcar. O açúcar é opcional, se você não quiser colocar, não coloque, tá? Uma colher de sopa de fermento em pó e uma pitadinha de sal. Então vamos lá, você vai usar o seu liquidificador para fazer esse bolo, tá? Mas também, se você não tiver liquidificador, se quiser bater a mão ou se quiser também usar a batedeira, fica a seu critério. Então você vai já adicionar aqui os 2 ovos. Os 2 ovos meus também estão em temperatura ambiente, tá? O leite. O leite condensado. O açúcar. A manteiga. A manteiga também está em temperatura ambiente. E a farinha de trigo. Se o seu liquidificador não for muito potente, você vai adicionando a farinha de trigo aos poucos, tá? E aquela pitadinha de sal. A única coisa que nós vamos deixar para bater por último será o fermento, tá? Agora você vai bater bem até misturar tudo e ficar bem homogêneo. Mas dá mais ou menos 1 minuto. E como eu falei, se o seu liquidificador não for potente, gente, não vai queimar o seu liquidificador aí, tá? Vai colocando a farinha aos poucos. Batendo, abre o liquidificador e coloca um pouco da farinha, tá? Bateu, que ficou tudo bem homogêneo, o que você vai fazer agora é adicionar aquele fermento. Você pode bater o fermento junto? Pode, se você quiser, mas como eu sempre falo aqui no meu canal, quando eu faço os meus bolos, eu prefiro adicionar o fermento por último e daí incorporar o fermento, né, com uma espátula. Então, é o que eu vou fazer aqui agora. Você vai adicionar o fermento e você vai cuidadosamente incorporar com uma espátula. Enfim, após ter incorporado o fermento, agora você já vai colocar aqui naquela sua forma untada. E vamos levar ao forno. No forno ele deve assar entre 45, 40 minutos, 50 minutos, depende muito do forno, como eu sempre falo aqui no meu canal, tá? Uma particularidade que esse bolo tem é que de repente, às vezes, ele vai subir e de repente ele vai abaixar. Então, assim, deixe pelo menos passar 30, 35 minutos para que você possa abrir a porta do seu forno, tá, gente? E também, depois que o bolo assar, você não deixa ele numa corrente de ar, não deixa perto da janela, não deixa em nenhum lugar, deixa aí em cima do fogão mesmo, pra ele esfriar da maneira que ele tem que esfriar. Porque se pegar uma corrente de ar, esse bolo é muito delicado, ele vai baixar, tá? Então agora vamos levar pra assar. Gente, então aqui está o meu bolo. No meu forno assou em 46 minutos. Como eu falei, eu esperei 35 minutos para poder abrir, né, a porta ali do forno, porque, acreditem ou não, eu já fiz esse bolo 3 vezes e 3 vezes esse bolo solou. Então eu tive que fazer algumas modificações na receita, mudar alguns produtos que eu também estava usando e finalmente deu certo. Então agora eu vou cortar para mostrar para você como que ficou por dentro. Gente, então esse é o resultado final aqui do nosso bolo. Lembrando a você que você tem que seguir a receita certinho. É um bolo simples, mas tem que seguir certinho cada step. Porque, como eu já falei ali antes, eu já fiz esse bolo 3 vezes e nas 3 vezes solou. Então, tipo assim, foi na 4ª vez só que eu fiz que deu certo, que daí
realmente eu resolvi gravar a receita. Eu acho que é muito importante você colocar aquela meia xícara de açúcar ali, porque eu já tentei fazer sem o açúcar e também solou. Eu não sei se foi talvez o tipo de farinha que eu usei, eu não sei se foi o tipo de açúcar que eu usei, enfim, mas se você seguir certinho a receita da maneira que eu ensinei aqui no vídeo, você vai ter um bolo bem gostosinho. Então vou mostrar pra você como que ele ficou aqui por dentro. Ó, lembrando que a textura dele, gente, não é uma textura de bolo igual aqueles bolos que a gente faz amanteigado, sabe? Eu acho que por causa do leite condensado a textura dele é um pouco diferente, ó. Ele não fica esfarelando, né, como os outros bolos simples que a gente faz. Ó. Mas, fica maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E eu vou dar outra dica também. Espera esfriar bem pra você poder desenformar e poder cortar, tá? Porque se você desenformar ali logo no começo e cortar, a textura dele não vai ficar assim, do jeito que deve ficar. Então, espera esfriar aí um pouquinho, tá? Pra poder servir o seu bolo, ó. Então essa é a textura. É um bolo super fácil, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, né, deixe seus comentários aqui embaixo, deixe aí a maneira talvez que você faça o bolo, né, tipo, se o seu bolo também de leite condensado não solou, não batumou e tal, pode deixar aqui embaixo escrito aqui pra mim, e também receitas, né, talvez de bolos aí que você tem aí no seu caderninho de família, enfim, eu aceito aqui no canal todas as dicas. Espero realmente que você tenha gostado, um beijo a todos e uma ótima semana, tchau!